Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E esse canal foi criado para falar de assuntos de fé, espiritualidade, religiões mundiais, história das religiões, sociologia das religiões. E aqui não visa pregar nenhuma das religiões, né? Ou seja, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, mas esse canal não é feito para falar da minha crença. É para explicar, demonstrar, dar dicas de leitura sobre assuntos de religião, né? E hoje nós vamos falar de biografia de três pessoas aqui, biografias, são pessoas, né? Duas são muito ligadas à religião mesmo, né? Tem uma que você pode analisar filosoficamente ou religiosamente, dependendo de onde você está no mundo, né? E uma que realmente é religiosa e o debate é religioso e terá um maior destaque porque nós estamos falando de religião nesse canal, né? Então eu estou falando desse livro aqui, ó, né? Sócrates, Jesus e Buda, do Frédéric Lenoir, né? Que é um francês, e vai explicar a importância dessas três figuras para a civilização mundial, né? Porque Sócrates e Jesus aqui no Ocidente, né? Essa tradição grega, a tradição semítica, né? A questão do judaísmo e cristianismo, e o Buda, né? Que é muito importante lá na Índia e Ásia, né? China, Japão, Sudeste Asiático, né? Então os budismos, né? Tibete, Zen budismo, etc. Né? Então é um livro interessante porque vai falar de três pessoas que foram importantes. Não sabemos se existiu, essa é uma das questões do livro, né? Existiram, né? Histórico, então você vai debater. Tem gente discutindo a historicidade de cada um desses personagens, né? Porque não escreveram de próprio punho e não tinha fotografia em filme na época, né? Então, assim, são os discípulos que vai passando a imagem, né? Então, quem que é o Buda? Buda é o hindu, ou seja, da religião bramânica, né? Ele praticava yoga, tal, um príncipe, tal, nobre, e ele acabou formando uma renovação dentro do brahmanismo, uma outra religião. Aí você pode discutir se Buda veio fundar o budismo, mas os discípulos do Buda criaram o budismo, cerimônias, etc., né? Há quem veja o Buda como um filósofo, por exemplo, eu vejo o Buda como um filósofo, né? Pedir a minha opinião. Eu vejo o Buda como filósofo, mas há pessoas que acreditam no Buda enquanto uma forma de deidade, fazem preces para Buda, cerimônia para Buda, queima um incenso, né? Buda é um título do Siddhartha Gautama. Então vamos com detalhe, né? O Sócrates era ali um filósofo da Grécia Antiga e ele começou a criar caso com os devotos da época dele, lá os sacerdotes, a questão do politeísmo grego, né? E aí foi condenado à morte, né? O homem do desapego, do livre pensamento, sei que não sei, né? Só sei que nada sei. Jesus era um judeu, Jesus era um homem judeu ali, né? Na classe baixa, assim, filho de carpinteiro possivelmente, de um artesão e tal. E Jesus sempre foi judeu, praticava, Yeshua, né? Como também Yeshua ben Yosef, né? Era um praticante do judaísmo, né? Seguia a sinagoga, possivelmente não sabia ler, mas sabia a escritura hebraica, né? De ouvir, né? Era bom de ouvir, falava aramaico e ele acabou fazendo a reforma do judaísmo, gerando outra religião. Ele era um judeu que o Cristo não era cristão, né? Então, assim como o Buda não era budista, Cristo também não era cristão, mas ele fundou o cristianismo no sentido de que ele deu as diretrizes, e aí Paulo, o apóstolo, se divulgou ali para os gentios e o mundo afora, né? Aí as pessoas, você pode falar, e a biografia do Lutero? Aí faltou a biografia podia ter o Lutero aqui, né? Ou o Mohammed, né? O profeta Mohammed e tal. Mas o Lutero também, que era um católico, né? Um cristão católico, seguiu o catolicismo e aí foi renovar, né? Fazer uma reforma do catolicismo, rompeu e criou o luteranismo, que aí é a fé reformada, né? Tem os protestantes, os evangélicos, tal, né? Então essas figuras, né? A biografia, porque elas são importantes. Você pode acrescentar aqui outras duas pessoas. Eu acrescentaria, por exemplo, o Mohammed, né, o profeta Mohammed, e acrescentaria o Lutero, né, que também são figuras chaves da nossa civilização, que tá aí, né, interessante como é que formaram essas, e eram pessoas que seguiam muito a fé, né, a própria fé. Então, a questão do Buda, do Cristo e do Sócrates, eles eram seres do desapego, né? Eles eram seres do desapego, não tinham riquezas, eram andarilhos, né? Jesus e Buda eram andarilhos, viviam da caridade alheia, né? Buda abriu mão de seus bens, renunciou. Jesus sempre foi pobre, não, então, né? Vivia na casa, aceitava os convites para o banquete, né? O Sócrates aceitava os banquetes, né? As falas lá dos diálogos que Platão anota, e o Sócrates ficou famoso, né, porque justamente o Platão, Aristóteles foi redescoberto depois, foi lido aí, né, pelo São Tomás de Aquino, foi lido pelos Averroes, Avicena, né, etc., que são filósofos islâmicos, né. Então é importante isso aí, a divulgação
Cristo pelos apóstolos, né, depois pelo cristianismo, etc. E Buda pelos seus discípulos, várias, né, correntes de discípulos, porque Buda é 500 anos antes de Cristo, né, muito tempo atrás. Né? E aí teve a influência também dos reinados, né, porque o budismo foi divulgado pelo imperador Ashoka, né, ali 200 antes de Cristo. Então gostou do budismo, divulgou, ajudou a divulgar. O Sócrates, por essa linha de discípulos, né, Platão, Aristóteles e tal. E aí também quando o Alexandre o Grande saiu helenizando o mundo, né, ele levou ali os ensinamentos aristotélicos, que é, né, sim, discípulo de Platão, que é discípulo de Sócrates, né? E Jesus Cristo teve a divulgação, né, dos cristãos primitivos ali em Roma, e depois a importante, seja Pedro, Tiago, etc., né, depois o apóstolo Paulo, e aí o Constantino, né, lá em 300 anos depois, aí Constantino, né, se converteu e deu uma formalizada, né, daqueles concílios, deu uma formalizada do cristianismo, que passou a integrar o Império Romano. Deixou de ser perseguido pelo Império Romano e passou a ser uma religião do Império Romano. Muito bem, ele vai discutir aqui então a história, quem eram, qual a classe social dessas pessoas, qual a sexualidade, como é que eles foram chamados para essa vocação, essa missão, né? Como é que o Sócrates se tornou filósofo, como é que Buda se tornou iluminado, como é que Jesus se tornou o Messias, né? Então ele vai discutir isso. Aí tem aqueles aumentativos, né? O Sócrates é o maior filósofo, Buda é o maior iluminado, né? Porque essa característica de Buda, ou desperto, ou iluminado, é um título do Siddhartha Gautama, né? O Siddhartha Gautama, o Shakyamuni, foi desperto, né? Então, tem um vídeo no canal aí, né, sobre leituras de dicas sobre o Siddhartha, do Hermann Hesse, budismo, filosofia budista. Vou gravar mais vídeos sobre filosofia budista, e como eu já falei em vários vídeos, eu vejo o budismo como uma filosofia. Claro que tem pessoas que têm a crença em Buda, acham que o Buda vai salvar e tal. Aí já é outros artigos, né? Mas eu coloco o budismo aqui na questão de filosofia, né? Então eu gosto muito do budismo pela filosofia budista, eu gosto muito disso aí. E Jesus, vamos entrar então agora no aspecto de Jesus, que seria... tem o Jesus histórico? Tem os estudos do Jesus histórico, um filho de carpinteiro, né? Falava aramaico e tal. E aí a questão de Jesus ser o homem perfeito, né? O maior sábio da humanidade, né? Mais sábio que Salomão, né? Mais sábio que Salomão. Então só pode ser Deus. Então o homem perfeito só pode ser Deus, né? Então essa ideia da divinização de Jesus, no sentido de que ele é o próprio Deus, né? Então nós vamos discutir isso aí. Mas essa questão da historicidade é complicada, né? Você fala assim, o Homero existiu, né? A Ilíada, a Odisseia, existiu o Homero, né? Então, Shakespeare existiu, o Shakespeare era um ator, ele escreveu todas aquelas peças, o Shakespeare é só assinatura, né? As pessoas escreviam e ensinavam Shakespeare, né? É uma obra coletiva. Então essa questão de Davi existiu, o rei Salomão existiu, né? Então essas questões de historicidade, quem existiu ou não existiu, a mensagem, né, dessas pessoas é que é importante, né? Porque a mensagem de Sócrates faz sentido? Faz, né? Então nós estamos até hoje debatendo Sócrates porque faz sentido. A mensagem do Buda faz sentido? Faz sentido. Estamos até hoje debatendo o budismo. A mensagem de Jesus faz sentido? Total sentido, estamos debatendo Jesus, né? Então esse canal aqui fala muito mais de Jesus que os outros dois, porque Jesus, né, é um divisor de águas da história, né? Então, antes e depois de Cristo. E além desse livro aqui, né, interessante é abordar justamente essa construção pictórica e as imagens, né? Esse é um livro interessante do Jaroslav Pelikan. Já falei várias vezes desse livro, né? Depois eu vou gravar um vídeo só com as imagens desse livro, porque ele é um livro de imagens, né? Então ele vai mostrando aqui, vai recuperando as imagens de Jesus ao longo dos tempos, né? Então tem os ícones, né? Tem as imagens, né? Como é que Jesus é retratado, tem, né, esses ícones. Então é um livro interessantíssimo que vai mostrar justamente isso, né? Como é que as várias culturas assimilavam, né? É um rabi, né? Um rabino, um mestre. Jesus era o Messias, é o profeta, né? Então vamos fazer uma passagem aqui, uma tabelinha das religiões, né? Que todo mundo tem uma visão de Jesus, né? Muito bem, o judaísmo não tem a figura de Jesus, ou ela é desprezada porque o judaísmo está esperando o Messias, né? Então Jesus não seria o Messias aqui ainda, né? Então estão esperando o Messias. Depois a gente vai falar do judaísmo messiânico, né? Que já é o testemunho do Messias. Então para o cristianismo ele é central, né? Porque aí tem lá siga os evangelhos sinóticos, né, ao Messias, né, e aí tem o evangelho de João e cartas Hebreus, Apocalipse, que já é uma divinização de Jesus, que é o alfa e o ômega, né, é o juízo final, né. Então aí já é essa questão do Messias, né, divinização do Messias, e aí as outras questões que a gente vem debater
muita mais calma, porque já é teologia, né? Teologia. E aí a ideia da coeternidade com o Pai, que é a ideia da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É outra questão complicada. E Jesus, sacerdote supremo pela ordem de Melquisedeque, que aí é o livro de Hebreus, né? Então são os títulos que Jesus... Você faz uma listinha. Os títulos que Jesus vai recebendo na Bíblia, né? Então ele tem todos esses títulos aí. E aí, claro, tem as diferenças da visão, né? Então existem outras religiões que vão falar, mas existe um Deus maior, um Deus menor, que é outra discussão, que aí vai entrar justamente nessa questão aí, né? Que aí vai ter os unitarismos, os unicismos, né? Vai ter aquela questão das máscaras de Deus, né? Existe um Deus que tem várias máscaras, né? De qualquer forma, é mantido no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, que a gente vai ver agora, a ideia de Deus único, né? Um Deus único e tal. Muito bem, aí Jesus no islamismo, que tem que ver 600 anos depois, é a ideia de Jesus, filho de Maria. José não é mencionado na história, né? Jesus, filho de Maria. E Jesus é um profeta mensageiro de Deus, que em árabe é Alá, né? Alá não é um outro Deus, Alá é como se diz Deus em árabe, né? O Deus, Alá, né? Então, Deus é um e único e não tem filho. Então, essa ideia criou, gerou, não tem, né? Então, é um profeta, né? Assim como Moisés, né? É um profeta, assim como Davi é um profeta, Salomão é um profeta, né? E Jesus é um profeta e Mohammed é um profeta, né? Então esse sentido de uma linha de profetas e mensageiros de Deus ao longo da história, né? E aí o Espírito Santo agiria como uma inspiração nesses profetas, nesses escritores, nesses filósofos, nesses pensadores, né? Que leva aquela força ativa lá do judaísmo e também religiões que não têm a pessoalidade do Espírito Santo, né? Então religiões que não aceitam Então, o Espírito Santo é uma força, uma energia, uma inspiração, né? Um sopro, não é uma manifestação divina, né? Então é outra discussão. E aí tem a ideia de Jesus voltará junto com Mahdi, o Mahdi seria uma espécie de Messias do mundo islâmico, né? Então a ideia de Jesus voltará para julgar e terá um juízo final. Daí as almas destinadas ao céu, ao paraíso e outras ao inferno. Então, nesse ponto aí, é muito semelhante ao cristianismo, né? A ideia de juízo final, né? Mas se já tem o zoroastrismo, né? Já tem o zoroastrismo, né? A ideia de fazer o bem e fazer o mal, né? Quem faz o bem ajuda o bem, vai para o céu. Quem faz o mal, aumenta o mal do mundo, é perverso, vai para o inferno, né? Então tem essa ideia, o céu, o inferno, paraíso, essa dicotomia, né? Você vai para o céu, você vai para o inferno, é uma ideia também que tem no cristianismo e no islamismo, né? Então precisamos fazer um vídeo aqui, além daqueles que eu fiz do judaísmo e cristianismo, agora as relações do cristianismo e islamismo, né? Tá precisando fazer isso aí, que o pessoal acha que tem muitas semelhanças no cristianismo, e lembrar que naquela época lá o Islã estava entre os bizantinos e os persas, né? Então recebia ali. Aí a gente pode comparar então o Jesus dos sinóticos e do Evangelho de Lucas. Isso é uma coisa que tem que fazer, pegar o livro, né? Você tem ali o sinótico, que é o Marcos, que serviu para Mateus e Lucas, né? Lucas, aquela figura humana de Jesus, e João já começa com a ideia de Logos, né? A ideia de Logos é a ideia de a grande razão, a palavra, né? O verbo divino, né? Pelo qual Deus Todo-Poderoso fez o mundo, né? Foi pela palavra, haja luz, se aconteça, né? E aí a grande jogada aqui, essa ideia de Logos já tinha lá no Filão de Alexandria, basta abrir em Filão de Alexandria, só que não tinha essa ideia de verbo ser encarnado. Aí já é um plus ultra, né? Plus ultra. Então a ideia de que o verbo se encarnou e ele habitou entre nós, né? Emmanuel, Deus entre nós. Então essa que é a grande, o cara já abre assim, né? O Evangelho de João já abre. E aí Hebreus, como eu falei, Hebreus tem lá a questão, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ora, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre já é um atributo de Deus, Deus Pai, Jeová, Yahvé, né? O tetragrama, né? Que ele não muda, Deus é imutável, então ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ora, isso é um atributo divino, pronto, né? Quem escreveu Hebreus está falando que Jesus é divino, né? Não acho que seja apóstolo Paulo, né? Então a gente tem uma sala de debate, não acho que Hebreus seja apóstolo Paulo, mas vou estudar mais sobre isso, né? E o Apocalipse, em que Jesus está lá em pessoa, né? O Cordeiro, o único digno de abrir os livros é o Cordeiro, e está lá julgando, né? Então é interessante isso aí. E aí as imagens de Jesus, né? Então os ícones, teve uma época lá no Império Bizantino, né? Que é a Roma do Oriente, acabaram com os ícones da iconoclastia, né? E aí os iconoclastas, né? E aí depois voltaram mantendo esses ícones, e a Igreja Romana tem os ícones, tem as imagens, né? E as pinturas renascentistas, e tem também as estátuas, né? As estátuas, né? As figurações aqui, né?
Então é interessante, esse livro é interessantíssimo por isso, mostrar a arte, ele combina a arte e a questão teológica, e uma coisa dialogando com a outra, né? A teologia inspirando a arte inspirando a teologia, por isso que o católico, seja lá o ortodoxo, seja o romano, tem muito apego a essa questão da imagem. E claro que os outros, né? Aqui, os islâmicos não têm apego à imagem, mas a caligrafia, os judeus não fazem imagem, né? E para a fé Bahá'í, para fechar esse vídeo, a fé Bahá'í também tem a figura, né? Lembrando que nós estamos também discutindo esse livro, né? Que para a fé Bahá'í também Jesus é um manifestante divino, né? E aí também, assim como o Bab, que é o portal, e o Bahá'u'lláh também são manifestações divinas. Então, toda essa linha de profeta, interessante que a fé Bahá'í inclui Buda, né? Então, assim, a coisa a discutir, mas é interessante que a fé Bahá'í, além do Krishna, que também existiu Krishna, né? Histórico, o Buda é histórico, né? Então, é uma diferença que a fé Bahá'í não inclui só os monoteísmos abraâmicos, né? Que a fé Bahá'í é o monoteísmo abraâmico, só que inclui Krishna e Buda, que não são da tradição abraâmica, né? Então já é uma grande, né? Nós vamos falar mais aqui sobre a fé Bahá'í, estou devendo mais, né? Fica a dica então de biografias dele, né? Um filósofo, né? E também fundador de religião, e Jesus, que aí esse debate todo do vídeo, né? Quem é Jesus Cristo, ok? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.